Oi gente, tudo bem? Bom, vim trazer mais uma mensagem para vocês hoje e a mensagem de hoje eu vou falar um pouquinho sobre exemplo cristão. A gente costuma falar muito, eu não sei se vocês costumam, mas eu costumo ouvir, já ouvi muito essa frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E eu acho que a vida não funciona assim. Eu acho que se você quer que seu filho seja ou faça alguma coisa, você tem que dar o exemplo. Se você não quer que ele faça, você não faça perto dele. E pra não cair em tentação, então melhor não fazer nem quando ele tá longe, entendeu? Tipo assim, vou dar um exemplo. Falar palavrão. Ninguém quer que o filho fale palavrão, né? É uma coisa muito feia criança falando palavrão. Apesar de que eu já vi muitos pais que acham super bonitinho quando os filhos falam um palavrãozinho, falam uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E os pais acham super bonitinho, só que isso depois fica uma coisa incontrolável. Porque ele acha que ele tá certo. Porque se o pai e a mãe dele estão rindo de uma coisa feia que ele tá falando, por que ele vai parar de falar? Ele vai querer continuar falando, vai começar a falar na rua, porque ele vai achar que todo mundo vai achar bonitinho aquilo que ele tá falando, enfim. Só que a criança, quando ela aprende a falar palavrão, não é sozinha, né? Não é uma palavra que vem na cabeça dela e ela, vou começar a falar isso e pronto. Não, é porque ela ouve alguém falando. Normalmente é a pessoa com quem ela fica mais tempo. Então, se você tem o hábito de falar palavrão dentro de casa, qualquer que seja o palavrão, sabe? Tipo, fala um monte de palavrão por causa de tudo que acontece, qualquer coisinha errada que dá dentro de casa, você já solta aquele palavrão. É inevitável, seu filho vai falar palavrão. Então, se você não quer que ele fale palavrão, dê o exemplo. Seja você o exemplo do seu filho. E o que a gente tem que fazer hoje é tentar ao máximo ser um exemplo cristão, né? Se você é cristão, se você segue, né, as doutrinas cristãs, então seja um exemplo cristão. Mostra pro seu filho o que tá certo e o que tá errado, vivendo o que você sabe que você tem que viver, que é o que Deus manda na Bíblia. Então, viva a palavra de Deus para que o seu filho cresça te vendo fazer isso. Então, se você tiver o hábito de orar todos os dias o seu filho vê você orando, consequentemente, ele vai fazer o mesmo. A gente tem que agir de forma que a gente gostaria que os nossos filhos agissem. Eu vejo muitos pais falando, né? Eu não gostaria que os meus filhos fizessem o que eu faço. Então não faça. Não fume se você não quer que seu filho fume. Não beba se você não quer que seu filho beba. Não faça coisas que sejam mau exemplos para os seus filhos ou para qualquer outra pessoa. Porque muitas vezes, a gente nem sabe disso, mas as pessoas, né, de fora que veem a gente, às vezes tem a gente como exemplo, até mesmo se você é uma pessoa muito assídua na igreja, se você é uma pessoa, um crente assim bem fervoroso, muitas pessoas te têm como exemplo. E às vezes a gente na rua, a gente é muito crente, a gente vai na igreja e a gente vai com aquela roupinha toda bonitinha e não mostra nada, chega na igreja, oração, é fogo, é louvor, e sai da igreja, pronto, acabou, é como se tivesse acabado o seu dever cristão. E a partir dali você pudesse viver sua vida como bem entendesse, usando as roupas que bem entendesse, fazendo tudo do jeito que você quisesse. E na verdade não é bem assim que funciona. Na verdade, ser cristão não é simplesmente você ir para a igreja aos domingos ou aos sábados, ou ir para a igreja e para o culto, não é isso. Ser cristão é você viver aquilo que Deus deixou pra você na Bíblia, sabe? Que Deus deixou pra gente no manual. Então a gente tem que ler a Bíblia para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Jesus sim é um grande exemplo. Então por que a gente não pode seguir o exemplo de Jesus? E dessa forma ser bons exemplos, tanto para os nossos irmãos da igreja, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, principalmente, que são pessoas que vão crescer conforme você ensiná-los a crescer. Se você ensinar o seu filho a orar, ele vai orar. Agora, se você mostrar pra ele que tanto faz, que isso não vai fazer a menor diferença na vida dele, porque você acha que não faz na sua também, então ele vai crescer vendo isso. Deus fala na Bíblia que se a criança que cresce nos caminhos de Deus nunca se desvia. Então, por que não criar os nossos filhos nos caminhos de Deus e sermos bons exemplos para eles, não é verdade? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Vivam a vida de vocês conforme vocês gostariam que os seus filhos vivessem a vida deles. Não façam nada que vocês não queiram que os seus filhos façam. Não sejam mau exemplos para os seus filhos e para as pessoas lá fora. Procurem ao máximo ser bons exemplos, fazendo coisas boas, ajudando ao próximo, amando uns aos outros e não fazendo coisas ruins que pode estragar a sua vida e, consequentemente, a vida de quem se espelha em você.
ok? Então essa é a mensagem que eu tinha pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. Não esqueça também de avaliar o vídeo pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!